Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro Texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, que você tenha um dia lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo, quanto desejo que seja o meu. Gratidão ao universo por esse eterno momento que é o presente, que é onde que nossa vida acontece, onde estamos agora exatamente. Se você é a primeira vez aqui com nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó, se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, sempre trago isso, né? Gosto de fazer essa reflexão. É uma ferramenta que, de forma muito resumida, se trata de espiritualidade, tá? Ela ajuda de forma poderosa você ter uma compreensão mais amplificada dos seus pensamentos. Às vezes tem muitas dúvidas, muitas perguntas que podem martelar na nossa cabeça quem eu sou, qual é o meu propósito, o que eu penso, né? Então, tudo isso são, em alguns pontos, né? São armadilhas aí que podem me travar a minha mentalidade, a minha forma de ver o mundo de uma forma diferente, tá? E quando eu tenho esse tipo de ação, esse tipo de atitude, eu acabo ficando aí, digamos assim, um pouco desnorteado, um pouco perdido, né? E essa ferramenta ajuda muito você a responder essas perguntas, ter uma certa clareza para você responder essas perguntas aí e levar esses desafios de uma forma mais leve para a sua vida, beleza? Então, se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, eu quero fazer um convite para você, para que você possa se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar. Então, aqui todos os dias, né, a gente traz tanto o livro texto, o livro de exercícios, que é onde que a gente fala a respeito dessa caminhada, né, de uma forma organizada que nós estamos fazendo, para que nós possamos desenvolver a nossa mentalidade, a nossa espiritualidade, nossa conexão com Deus, tá mais leve, tá mais tranquilo, tá mais sereno, mesmo sabendo, tá, que diante de todas essas dificuldades que você tem, a vida vai te colocar à sua frente muitos desafios. E a forma como você vai resolver esses desafios que vai determinar como você segue adiante, tá? Então, por isso que é importante pensar sobre isso, falar sobre isso, para que você tenha um nível de liberdade maior de você mesmo, tá bom? Então, meu convite para você é poder, né, estar aqui conosco todos os dias compartilhando desse assunto para que você possa buscar o seu desenvolvimento, se é que faz sentido para você nesse momento. Fechou, meus leões, minhas leoas? Para aqueles que nos acompanham já há mais tempo, né? A gente já está na lição 182 hoje. Lição 182. Vou colocar algum título aqui na tela para vocês, só um minutinho. Bom, vamos lá, para quem já acompanha aqui, vou deixar o título na tela, a gente já está na lição 182, beleza? Eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Então, gratidão, universo, por esse dia de hoje, né? E vamos lá para essa leitura aqui dessa lição de hoje. Esse mundo em que pareces viver não é tua casa. Em algum lugar na tua mente tens o conhecimento de que isso é verdadeiro. A memória de casa continua te perseguindo, como se houvesse um lugar que te chamasse de volta. Embora não reconheças a voz e nem o que essa voz te lembra, mesmo assim continuas te seguindo como um estranho aqui, vindo de algum lugar completamente desconhecido. Nada tão definido que possas dizer, com certeza que és um exilado aqui. Apenas um sentimento persistente em alguns momentos, pouco mais de que uma diminuta pulsação. Em outros, vagamente relembrado. Em outros momentos, né? Em outros, vagamente relembrado, ativamente descartado, mas algo que com certeza vai voltar de novo à tua mente. Bom, o que eu vejo com isso aqui, né? Às vezes a gente tem a percepção que o mundo que a gente vive é um mundo, pô, esse aqui é o meu mundo real, é onde que tudo acontece na minha vida. Só que não, pô, às vezes essa voz que me persegue, né, quando eu vejo essa perseguição aqui, é no sentido de essa voz interior de me falando comigo, que é a minha própria consciência, que é o meu ser. E muitas vezes eu me afasto disso, né, porque eu tenho a percepção que a minha realidade é o que construo, os meus pensamentos. Mas eu sempre levanto essa questão, pô, quantas vezes eu paro no meu dia para pensar sobre os meus pensamentos? Como eu lido com as minhas questões interiores? E essa voz, às vezes, ela fica te martelando, né? Ela fica batendo lá na pontinha da sua cabeça. Ei, acorda! O que você está fazendo aí? E de uma certa forma ele traz aqui uma expressão que eu acho muito interessante. Ele fala que a gente está
exilado nesse mundo. Enquanto ele fala que eu tô exilado nesse mundo, eu passo a compreender o quê? Eu falo, pô, se eu tô exilado aqui, tem algo que tem em algum lugar diferente desse mundo aqui que eu tô vivendo, que esse mundo aqui é o mundo onde que a gente é pó e volta pro pó. Só que eu não compreendo isso, né? Eu olho o lado espiritual de uma forma muito superficial. Então eu passo a não acreditar. Eu falo, pô, isso aqui é mentira, isso aqui não faz sentido, eu não vou pensar nisso agora. Então vem uma série de questões na sua mente, no sentido de que, pô, eu vou deixa isso quieto, não me interessa, sabe? Então, às vezes eu fico deixando os meus pensamentos passar vagamente e às vezes essa voz que fala comigo, eu não dou a mínima atenção para ela, eu largo ela de lado. Então, eu não consigo. Por que que eu largo ela de lado? Porque eu tenho tanta coisa para me distrair que essa voz interior, que é da minha consciência gritando, querendo sair de dentro de mim, eu não consigo me aquietar para ouvir sobre essa voz. Porque eu estou o tempo todo sobrepondo essa voz com algo e às vezes esse algo é muito superficial, né? Então eu tenho medo de saber o que tem do outro lado. Enquanto eu tenho medo, eu acabo, né, travando, ficando bloqueado. Então eu não consigo enfrentar o meu desafio. E eu falo isso muito por mim. Pô, porque às vezes, quantas vezes, né, eu me sinto perdido, eu me sinto travado, eu me sinto trancado. E, pô, e às vezes é tudo isso falta de aquietar para poder ouvir um pouco mais, ouvir os meus pensamentos, ouvir o meu coração. Só que eu não consigo ouvir isso de uma maneira profunda, né? Eu fico sempre olhando, como eu falei, né? Eu sempre olho de forma muito superficial. E quando eu olho de forma superficial, não paro para me acalmar o meu coração, para me aquietar, eu não consigo, né, me desenvolver. Eu fico lá e simplesmente ignoro essa voz. E essa voz que está falando comigo é dessa semente que Deus plantou no meu coração, que é a minha consciência, que é o meu ser, que é a forma mais poderosa que eu tenho. E eu simplesmente falo, deixa isso para lá. Né? Então, eu não consigo parar porque eu tenho muitas outras coisas para fazer. E eu falo para vocês, assim, de exemplo, essa semana, né? Essa semana foi uma semana muito agitada para mim no sentido de que vieram várias questões que parece que me bloqueou, falou assim, não, você não vai fazer um curso em milagres essa semana. Eu tenho vindo, né, numa dificuldade tremenda para poder sentar aqui, gravar as lições, para poder postar para vocês. Porque existe algo maior. Sempre que a gente vem para um bloco de mudanças muito grande, principalmente, né, nessa segunda fase, que vem, pô, não consegui me acalmar, me aquietar em nada essa semana. O que é isso? Resistência, procrastinação, né? Uma série de questões que vão vindo sempre que você tem que startar novos desafios. Então, às vezes, observar isso já é o primeiro passo para você conseguir, né, se desvencilhar, você conseguir destravar algumas questões aí que são muito importantes para você. E às vezes você só vai destravar quando você conseguir olhar, tá? Se você não visualiza, se você não para, não acalma, não aquieta-te para ouvir, aí você não consegue de fato, né? Você não consegue entender nenhum ponto nem outro. Não há ninguém que não saiba do que estamos falando. No entanto, alguns tentam deixar de lado os seus sofrimentos em jogos para ocuparem o seu tempo e afastarem a sua tristeza. Outros negarão estar tristes e nem reconhecem em absoluto as próprias lágrimas. Outros ainda insistirão com aquilo de que falamos, a ilusão, que não deve ser considerado como nada além de um sonho. No entanto, quem, em simples honestidade, sem defensividade e auto-engano, negaria que compreende as palavras que estamos proferindo? Ele faz essa pergunta aqui. Por que eu vejo isso, né? A Luciana até comentou comigo. Às vezes é a sensação de você deixar o sentimento passar por você. E muitas pessoas não conseguem parar e falar assim, pô, deixa o sentimento passar aqui por mim. Às vezes um sentimento de raiva, de dor, de mágoa. Só que à medida que eu vou ganhando maturidade, conhecimento espiritual, vou ganhando essa maturidade de mim mesmo, da minha consciência, de uma forma mais profunda, eu começo a me libertar num caminho de alavancar, de ter muito mais tranquilidade, muito mais paz na minha vida.
E muitas coisas que lá atrás me incomodavam, hoje talvez não vão me incomodar mais. Porque é natural que esses sentimentos vão passar pela sua frente. E às vezes é o que ele fala aqui, né? Muitos não percebem. Alguns tentam deixar de lado os sofrimentos em jogos, né? O que ele fala dos jogos? Quando ele fala jogos, não necessariamente é um jogo, né? Mas em alguma situação, às vezes eu tento deixar passar alguma situação através da bebida, através do vício. Em geral, o vício vem a bebida, os jogos, as drogas. Então vem uma série de situações que vem para justamente para esconder esse sentimento que eu tô, essa dor que eu tô passando. E até tava vendo, né? A Luciana me mandou um corte de um cantor, eu não lembro qual da banda, pô, eu acho que é Imagine Dragons. Ele tava contando, né, sobre justamente quantas vezes a gente engole os nossos sentimentos e não deixa eles passarem por nós. Então, por exemplo, eu sinto amor, mas eu não consigo demonstrar. Eu tenho aquele sentimento de medo, mas eu não filtro aquele sentimento. Então eu fico cheio de receio, eu fico cheio de bloqueio. E quando eu escondo os meus sentimentos, me escondo de mim mesmo, da minha consciência de uma forma principal. Até quando eu vou fazer isso? Até quando eu vou me afugentar? Aquele sonho que eu quero realizar, aquele projeto que eu quero fazer. Como que eu vou sair para dar esse próximo passo se eu não consigo olhar para dentro de mim, me aquietar para ouvir, né, o que essa voz interior tem para falar para mim? E essa voz interior é quando eu paro para ouvir o que Deus tem para falar comigo, que é inclusive o tema da nossa lição de hoje, né? Eu me aquietarei por um momento e irei para casa, que é onde que de fato eu vou o quê? Eu vou parar para ouvir o meu lar, a minha casa tem para me falar. E a minha casa é o reino dos céus, e o reino dos céus está onde? Está aqui dentro da minha mente. Mas às vezes eu não consigo enxergar isso, né? Eu fico com medo, eu não consigo fazer as perguntas certas, eu não consigo fazer as reflexões certas, então eu fico cheio de medo, cheio de bloqueios. E aonde ele traz aqui a pergunta no final: negaria que compreende as palavras que estamos proferindo? O que é isso, né? Será que eu nego de fato que isso existe, que esses sentimentos passam por mim, que eu tô de fato conectado com isso de alguma forma, sim ou não? Então, essas perguntas talvez elas podem, né, te fazer algum sentido em algum momento ou não. Continuando, falamos por cada um que caminha por esse mundo, pois ele não está em casa, vai incerto numa busca sem fim, buscando na escuridão o que não pode achar, sem reconhecer o que é que está buscando. Constrói 1000 casas, mas nenhuma satisfaz a sua mente inquieta. Não compreende que está construindo em vão. A casa que busca não pode ser feita por ele. Não há nenhum substituto para o céu. O inferno foi tudo o que ele jamais fez. Olha que profundo isso aqui, né? Ele fala que às vezes isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas que chegam, alavancam, chegam lá no topo no sucesso. Aqueles caras que ficam milionários, bilionários. Eles chegam, eles veem que o dinheiro não faz sentido nenhum quando chega em determinado nível, porque as pessoas, quando chegam em um determinado nível, a sua satisfação não é mais sobre ter as coisas, mas é uma busca mais profunda sobre quem são elas, qual o seu propósito, como ajudar outras pessoas através daquele caminho, daquela jornada que ela construiu. É o compartilhar do aprendizado, que é o que muita gente faz hoje de forma gratuita hoje. Tem internet para isso, né? A gente está aqui de forma de coração, de forma gratuita aqui, trazendo esse ensinamento, esse conhecimento. Está aí disponível para a gente aprender. Quem não quer aprender, aí é uma outra questão. Se você não quer aprender, não quer absorver para você, não faz sentido, né? Talvez seja diferente, aí você se machuca. Você fica todo machucado, todo ferido, incomodado, né? Achando que sua vida não presta. Aí é onde que você volta para aquela questão de se afogar, às vezes, em coisas do passado, nas infelicidades, nas mágoas, e não consegue resolver esses sentimentos, não deixa ele flutuar de forma natural e tranquila na sua vida. E isso, de uma certa forma, é uma dificuldade tremenda para muitas pessoas. Eu falo por mim mesmo. Nossa, eu paro, tem hora que eu paro para pensar sobre isso, gente, e, sabe? Eu falo, será que às vezes essa busca que eu estou fazendo essa busca tem sentido, ela faz sentido, ela tá certa para mim ou não tá?
ela está alinhada com o meu propósito, ela está alinhada com essa voz que fala comigo? Às vezes pode estar, às vezes não está. Então, eu parar para me aquietar para ouvir isso, que vai fazer todo sentido aí para que as coisas continuem fluindo para mim da melhor forma possível. Se eu não consigo observar mais uma vez, né? Eu nunca vou conseguir construir nada de efetivo. Mas o construir, tá, gente? É uma caminhada em busca a esse nível de consciência elevado. Não é sobre coisas. Talvez pessoas altruístas, né, que abriram mão de qualquer coisa na sua vida para se entregar a ajudar outras pessoas. Tem muitas pessoas que são assim. E Deus sempre provê, né? Engraçado, né? Às vezes a pessoa é tão desprendida de bem material que até o fim da sua vida Deus vai cuidar dela, outras pessoas vão cuidar dela. Então, essa é uma questão muito profunda, né? Da gente entender a nossa consciência no nível mais profundo. O nosso ser, de fato, de quem somos nós, de qual a nossa verdade interna. Mas quem fala isso para você? Tá? Quem fala isso para você é só essa unidade maior que é Deus, que é o Criador do universo. Então, quando você aquieta, para ouvir, aí sim você começa a entender isso de uma forma mais profunda. Caso não, né, você vai ficar construindo essas ilusões o tempo todo aí dentro da sua mente. Seguindo aqui, tá? Talvez penses que é a tua casa de infância que queres achar novamente. A infância do teu corpo e aquele lugar que o obrigava é agora uma memória tão distorcida que apenas seguras um retrato de um passado que nunca aconteceu. Entretanto, há uma criança em ti que busca a casa do seu pai. Ele está falando aqui, quando ele fala isso, é buscar a casa do seu pai, por quê? Nós somos filhos de Deus, né? Então é muito poderoso, até quanto. Olha só, que essa fala eu até ouvi do Pablo Marçal ele falando isso, eu achei isso muito interessante, muito poderoso. Quando Jesus estava sendo crucificado e estava sendo açoitado, apregoado na cruz, ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque ele mesmo em si não tinha mágoa. Porque esse julgamento e talvez essa questão, esse pedido que ele fez pedido ao Pai, porque ele vem aqui em missão. E qual é a missão que nós viemos aqui para cumprir aqui, que nós não estamos fazendo? Onde que eu trouxe para vocês, né? Eu sempre gosto de recordar a história de Fidípides, da guerra de Maratona, que voltou correndo e falou uma única palavra: vencemos e caiu morto. Qual é a palavra que você não está falando nesse momento? Né? Quantas pessoas às vezes estão deixando de evoluir, de prosperar nas suas vidas, de crescer, porque você não está entregando o que você poderia entregar, seguindo o seu propósito, o seu coração. Continuando aqui. Que busca a casa do teu pai, do seu pai, e sabe que é uma estranha aqui. A gente é um estranho nesse mundo de fato, porque a gente veio aqui para cumprir algo. Mas o que é esse algo para cumprir essa missão? Onde que nós já vimos aqui em lições anteriores, né, que o nosso cumprimento, a nossa missão aqui, de fato, qual é a nossa missão? É a salvação. É trazer a mensagem que Deus nos colocou aqui na Terra para falar, trazer essa mensagem. Só que eu tenho que olhar de uma forma profunda, me aquietar para ouvir, para mim poder transmitir essa mensagem. Aí continua aqui. Aonde quer que essa criança vá, a terra é santa. É a sua santidade que ilumina o céu e que traz à terra o puro reflexo da luz do alto, em que a terra e o céu estão unidos como um só. Ou seja, né, você, quanto conectado com Deus, é a luz para a terra. Quantas vezes você está deixando, a gente deixa de ser luz para a vida das pessoas, porque a gente está na mágoa, está na inveja, a gente está criando expectativa em cima das pessoas, está se frustrando com os nossos sonhos porque não consegue realizar, porque a gente deixa para diante. Sempre colocando uma dificuldade, não vai dar certo por causa disso, não vai dar certo por causa daquilo. Não nos colocamos, né? Sentimos uma grande dificuldade de nos colocarmos à disposição. É essa criança em ti que o teu pai conhece como seu próprio filho, ou seja, Deus nos conhece como essa criança, na impecabilidade, no amor, na santidade. Essa criança que somos nós. Nós somos crianças do nosso Criador, do nosso Pai. Somos as crianças de Deus. É essa criança que conhece o seu pai. Ele deseja ir para casa tão profunda e incessantemente que a sua voz
te implore que a deixes descansar por um momento. Não pede mais nada do que alguns instantes de alívio, apenas um intervalo em que possa voltar a respirar o ar santo que enche a casa do seu pai. Tu também és a sua casa. Ele voltará, mas dá-lhe um pouco de tempo para ser ela mesma na paz que é a sua casa, descansando no silêncio, na paz e no amor. Olha que profundo isso, né? Deus está o tempo todo chamando. Meu filho, vem cá. É igual o pai, né? Com o filho, de fato. A mãe com o filho. Meu filho, vem cá, não faz isso. Vem cá com o papai. Mamãe vai cuidar de você. Só que aqui no caso, né? Deus é um cuidado eterno com nós. Porque ele é uno, né? A gente é uno, igual os filhos. Os filhos hoje, nós sabemos que são frutos, né? Do nosso relacionamento aqui no mundo. Os filhos crescem e eles vão fazer a jornada, a caminhada deles. Eles passam um tempo com nós entregamos aqui o nosso melhor, o melhor que nós temos, e eles vão seguir o caminho deles, eles vão fazer as escolhas deles, as decisões deles. Assim como nós fizemos, né? E às vezes muitos pais hoje sofrem com isso, porque não conseguem entender que a vida, né, esse ciclo de jornada de desenvolvimento, se Deus usou, te abençoou para colocar, Deus abençoa, né, as mulheres para colocar, trazer os homens à vida, homens no sentido homens e mulheres, o ser humano em si. E às vezes a gente tem aquele sentimento de posse, mas não é nada nosso. Nada, nada. A roupa que você veste, a casa que você tem, a comida que você come. E você, às vezes, tem muitas pessoas que dão valor, né? Quanto de valor que você dá nas coisas que você tem. E não, de fato, em quem você é, na sua casa de verdade. Porque a sua casa de verdade é dentro de você. É o seu reino, é o reino dos céus que está aqui dentro da sua mente, do seu pensamento. É o seu ser, é a sua consciência, é quem você é. E nada pode te tirar disso. Só que entender isso, né, é muito profundo, é muito desafiador em certo ponto, porque a gente tem muitas dúvidas sobre isso, e essas dúvidas talvez são as barreiras que nos afastam de ver essa verdade, nem que seja por um momento. Essa paz, né? Ele falou até na lição anterior, essa paz intermitente que às vezes eu vivo quando eu começo a buscar, mas eu vou dando aqueles pequenos passos sem muito comprometimento. E é o que ele pede aqui no livro para nós nessa segunda etapa, né? Em O Curso em Milagres, é um nível de comprometimento ainda maior em parar e aquietar e ouvir esses minutos, né? Descansando no silêncio, na paz e no amor. Que é muito o lance da meditação. Eu falo para vocês, nossa, ultimamente eu não tenho conseguido parar quase nada para meditar. Minha mente tem me agitado muito. Eu peço sabedoria, às vezes tem momentos que essas semanas mesmo eu tive assim de falar, pô, velho, eu não consegui nem parar para pedir pro Espírito Santo sabedoria para mim olhar para dentro de mim, sabe? Para respirar, e foram acontecendo tantas coisas, né? Aí parece que meio que já quer voltar aquele ciclo de antes, mas pô, peraí. Não, isso aqui não faz mais sentido para mim. Mas o importante é que quando a gente passa, né, por essas etapas, a gente já tá olhando, tá, as coisas de uma forma completamente diferente. A gente já não tem mais a mesma visão. Então a gente já muda completamente o roteiro de muitas coisas que aconteciam antes e que agora não acontecem mais. Continuando aqui. Essa criança precisa da tua proteção. Está longe de casa. Ela é tão pequenina que parece que pode ser facilmente excluída. Sua vozinha pode ser prontamente abafada. Seu chamado por socorro pode passar quase despercebido em meio aos sons ásperos e ruídos dissonantes do mundo, mas ela sabe que em ti habita a sua proteção segura. Tu não a decepcionarás, né? Então ele fala aqui que Deus não a decepcionará. Ela irá para casa e tu irás com ela. Olha só, né? É o que ele falou, olha que linda essa colocação que ele colocou. Ele realmente te traz como uma criança. A tua vozinha nesse mundo, né? Esse mundo que se a gente vê com os olhos, a gente ouve aqui com os ouvidos, né? Essas sensações, ele vai falar o quê? Ele vai tentar te abafar. Ele vai falar aqui que a sua vozinha é pequenina, né? Vai ser prontamente abafada. E de fato pô. Quantas vezes
eu sou abafado pelo que os outros falam, deixo de fazer, eu quero tocar minha vida pelo que as pessoas me falam, cara. Até quando isso? Até quando eu vou permitir isso, né? Até quando eu consigo me libertar disso? Qual que é o nível de entendimento que eu tenho que ter para me libertar, para me destravar essas questões? Então, isso olhar isso, né, é um olhar, ter um olhar profundo sobre isso, é um olhar modificador, é um olhar que eu tenho da minha consciência. E eu tenho que trabalhar nisso, né? Como que eu trabalho? Constantemente vindo, tentando trazer, né, essa quietação para mim poder falar com meu papai, né, para mim ouvir, estar lá como criança de fato. Essa criança é a tua ausência de defesas, a tua força. Ela confia em ti, veio porque sabia que não falharias. Ela te fala baixinho e incessantemente da sua casa, pois quer levar-te de volta com ela, para que ela, né, quando ele fala aqui que levar com ela, é para levar para o reino dos céus, te levar de volta para casa. Porque Deus é delicado, é suave, né? Ele não fica te pegando à força. Quem pega a força é essas ilusões do mundo, né, que nos pegam à força, nos aprisionam com medo, com sofrimento, com dor, com mágoa, com julgamento. Aí ele continua aqui: pois quer levar-te de volta com ela, para que ela própria possa ficar e não retornar mais uma vez aonde não é o seu lugar, e onde vive como um páreo num mundo de pensamentos alheios. A sua paciência não tem limites. Ela esperará até que ouças a sua voz terna dentro de ti, chamando-te para deixá-la ir em paz junto contigo, ao lugar em que está em casa e tu junto com ela. Que é isso, né? Essa voz é o Espírito Santo o tempo todo falando com você. Volta para casa, vem para casa. Mas ele fala baixinho, né? Ele espera, ele é educado, ele é gentil, ele espera você ouvir, né? Dar o sinal. Afinal, a decisão é sua. Ninguém pode te forçar. Até tava aqui, né? Eu vou fazer até um parênteses com isso, né? Que o menino tava, que a gente estava ajudando ele aqui, o Fabinho, ele é viciado em droga, né? Em crack. Aí o que é o problema? Às vezes ele saiu do ambiente e eu falei para ele, ó, tanto que às vezes é importante a gente ter esse nível de consciência e trazer essa mudança de verdade. Às vezes não é só no falar, né? Mas é no emocional, é no dentro, é no entendimento, quando eu olho para dentro. E para olhar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso. Quando? Constantemente, diariamente. E quanto é fé, né? Ele estava no mesmo ambiente que ele vivia se drogando, que ele vivia bebendo, porque ele tem pessoas que conhecem. Aí ele começou a rodar lá de novo. O que aconteceu com ele? Começou só a fazer ladeira abaixo. Começou a voltar a drogar, começou a voltar a fazer os rolos que fazia antes. Aí chegou aqui e já não estava mais naquela energia que estava antes. Por quê? Porque ele não conseguiu parar, ele parou por um momento para ouvir a voz, né? O que eu faço muita leitura com a lição anterior, eu gostei muito dessa expressão da intermitência. E nós somos assim muitas vezes. Em pontos mais, digamos assim, que a gente tem um pouco mais de necessidade, a gente se flexibiliza mais para parar para ouvir. Quando isso geralmente acontece? No momento de crise, no momento de ansiedade, de dor. Então aí eu vou falar assim: não, pô, peraí, eu preciso parar para ouvir, para cuidar. Aí eu vou pedir ajuda, eu vou pedir socorro. E o engraçado é que sempre que acontece isso, Deus está lá de prontidão. O Espírito Santo, Deus, né, toda essa energia do universo está lá de prontidão para me acolher. E às vezes eu falo, putz, tá aqui sempre. E por que que eu tenho que vir ali só quando eu tô na lama, só quando eu tô na dificuldade? Por que que eu não posso vir aqui em um momento mais célebre, de festa, de alegria? Para mim começar a vibrar um pouco mais nessa energia que ele fala, né? Nessas bênçãos, nessas dádivas, nessa graça. Que a graça é a felicidade, mas eu só vou conseguir vibrar na graça quando eu de fato eu tiver presente comigo mesmo. Então, quantas vezes eu estou ausente de mim mesmo, flutuando por aí com os meus pensamentos de forma aleatória? Se eu não observo, no caminho eu me perco. Se eu me perco, aí eu começo a ficar frustrado, eu começo a ficar triste e assim por diante. Vamos lá. Continuando aqui. Quando te aquietas por um instante,
Quanto o mundo se afasta de ti, quanto as ideias sem valor cessam de ser valorizadas em tua mente inquieta, então ouvirás a sua voz. Ele fala que a sua voz está maiúsculo, sua voz. O que é essa voz, né? Talvez a sua voz, aqui a gente pode trazer de duas formas, que é essa voz de Deus que fala com nós ou a nossa própria consciência, que é essa voz santa, crística, essa visão, esse olhar crístico, né? De me colocar à disposição de ser guiado pelo meu mestre, pelo meu criador. Ela te chama de modo tão tocante que não resistirás mais. Naquele instante, ela te levará para casa e tu ficarás com ela em perfeita quietude, silêncio e paz. Além de todas as palavras, intocado pelo medo e pela dúvida, com a certeza sublime de que estás em casa. Quando você para ouvir, você fala, tô em casa, tô tranquilo agora. Eu não vou me machucar mais, eu não vou sofrer com isso, né? Eu não vou ficar nessa dor, nessa mágoa. Então, eu ter essa plena consciência, de fato, da minha voz interior, dessa voz de Deus que fala comigo o tempo todo, do Espírito Santo que está me tocando, está mexendo comigo todo, está me dando o tempo todo, essa paz à disposição, essa paz, esse amor está à disposição para você. Mas a escolha é sua, né? Pô, será que eu quero ouvir essa paz, esse amor? Ou será que isso não faz sentido para mim? Então ele não vai ser nada forçado, porque a decisão sempre é sua de caminhar. Se você não caminha, não tem porquê, né? Talvez não faça tanto sentido para você essa caminhada. Descansa com ela frequentemente hoje, pois ela se dispôs a tornar-se uma criancinha para que pudesses aprender com ela o quanto é forte. Aquele que vem sem defesas, oferecendo apenas mensagens de amor, aqueles que pensam que ela é o inimigo. Aqueles, né? Ele traz aqui, ó, só para ficar melhor o entendimento aqui, tá? Ele traz aqui, ó. Pois ela se dispôs a tornar-se uma criancinha para que pudesses aprender com ela o quanto é forte. Aquele que vem sem defesas, oferecendo apenas mensagem de amor àqueles ou para aqueles que pensam que ela é o inimigo. Ou seja, você só derrama, só traz mensagens de amor. Aí ele continua aqui. Ela tem nas suas mãos o poder do céu e os chama de amigos e lhes dá a sua força para que possam ver que quer ser sua amiga para com eles. Ela lhes pede que a protejam, pois a sua casa está muito longe e não voltará para lá sozinha. Ou seja, né? Enquanto a gente está no amor, a gente está convidando aquela galera que está nesse mesmo caminho que nós, mas está achando que é inimigo. E, pô, se eu vejo você diferente de mim, eu não estou me vendo diferente, né? Trouxe até isso sobre essa temática também que eu adoro, né? Uma das frases que eu gosto muito, enquanto a gente está julgando, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É a pura realidade. A gente só fala no outro, talvez, o que dói, certeza, né? A gente só fala no outro o que dói em nós. E muitas coisas às vezes dói em nós, a gente quer às vezes ajudar o outro, porque talvez já doeu também em nós, mas a gente curou isso e seguiu em frente. E eu não posso deixar os meus irmãos aqui sozinhos, né? Eu tenho que também trazer eles para essa caminhada comigo. Faz todo sentido, não faz? Só que às vezes se eu tenho esse pensamento, não, deixa aí, quem tem que vir, claro que cada um vai vir no seu tempo, na sua jornada. Mas se eu posso, se eu fui chamado, se eu sinto que eu tenho essa missão comigo, eu tenho que fazer a minha parte. Se a pessoa vai mudar, vai transformar, se ela vai vir, vai caminhar ou não, aí é uma questão dela, beleza? Então eu não sofro com isso. Continuando aqui. Cristo renasce como uma criancinha a cada vez que um peregrino quer deixar a própria casa. Ou seja, toda vez que alguém quer sair do seu ponto A para o ponto B, que é o reino dos céus, Cristo renasce ali com você em espírito, né? Que é essa visão crística. Porque Deus, o Jesus, quando teve a Terra, né? Toda essa jornada que ele teve, foi uma missão muito profunda. E ele realmente se entregou, né? Ele acreditou em tudo isso. E ele traz aqui para nós. Por que eu não acreditaria? Quais motivos que eu tenho para não acreditar nessa energia profunda, nessa visão crística?
Por que eu não posso ter essa visão? Qual que é a dificuldade? Mas eu tenho que treinar para isso, né? Isso é treinável. Aí ele traz aqui. Pois ele tem que aprender que aquilo que quer proteger é apenas essa criança, que vem sem defesas e que está protegida pela ausência de defesas. Por quê? Porque não tem ataque também. Vou me defender de quê, se não existe ataque? Vai para casa com ela de vez em quando hoje. Tu aqui és tão estranho quanto ela. Aqui aonde, né? Aqui ele fala nesse mundo. Então a gente é tão estranho quanto ela aqui nesse mundo, mas não no reino dos céus, tá? No reino dos céus a gente não é estranho. Hoje toma um tempo para deixar de lado o teu escudo, que não te traz nenhum proveito, e abaixa a lança e a espada que ergueste, contra um inimigo inexistente. E abaixa a lança e a espada que ergueste contra um inimigo inexistente. Às vezes, tá, gente, a gente luta com inimigos que não existem. Pô, eu já trouxe isso aqui, né? A nossa alma é blindada, pô. Ela não se abala com elogio, ela não se abala com crítica. Que se exploda os elogios e as críticas. Quem torna isso mais profundo é você, quanto você entende as suas emoções e você que dá vazão para mais ou para menos nas suas emoções. A sua alma está ali intacta, a sua consciência, o seu ser. Então, como você lida com as suas emoções? Alguém falou mal de você, sua alma está aqui, ó. Alguém falou bem de você, sua alma está aqui do mesmo jeito, nada mudou sua consciência. Você que escolhe dar caminho para isso, maior ou menor. E às vezes, quando a gente tem pessoas que se frustram, deixam de realizar o que tem que realizar, porque elas deixam de se realizar o que tem que realizar, porque elas ficam preocupadas com o que os outros estão falando para ela. Ah, não faz isso que você não vai conseguir, isso aí não é um bom caminho. Essa decisão é sua, tá? Às vezes escolhe como que eu consigo tomar decisões mais assertivas. Quando eu estou caminhando com o meu Criador, quando eu estou nessa plena consciência crística, nessa consciência divina, olhando de forma mais profunda. E como eu enxergo isso? Olhando para dentro de mim mesmo. Quando eu fecho meus olhos, eu consigo me aquietar, eu consigo ouvir. Então eu consigo caminhar de uma forma mais tranquila, tá? Então, não lute contra inimigos inexistentes. A gente cria inimigos que não existem, tá? Porque quando a gente cria esses inimigos que não existem, a gente fica na depressão. A gente fica afogado, fica triste. Porque tudo pra você é uma merda, tudo é ruim, né? Nada tá bom. Às vezes você faz um tempo, você larga aquilo lá porque você acha que não faz mais sentido. E assim por diante. Cristo te chamou de amigo e irmão. Veio até te pedir a tua ajuda para deixá-lo ir para casa hoje, completo e completamente. Ele veio como vem uma criancinha que precisa implorar a proteção e o amor do seu pai. Ele domina o universo e, no entanto, te pede incessantemente que volte com ele e que não tomes mais ilusões por teus deuses. Deuses aqui ele coloca em minúsculo, né? Quantas vezes as ilusões a gente tem deuses? O que ele fala aqui quanto eu trago aqui na questão dos deuses, né? Às vezes eu coloco assim, os deuses é no sentido de que, pô, eu dou um valor demais para uma coisa que eu tenho, uma casa, um carro, eu dou valor demais para alguma coisa material que às vezes não vou carregar isso para lugar nenhum. Quando eu chego lá no nível, né, eu tô nesse nível, nada disso faz sentido nenhum para mim carregar, tá? Então eu acho que ele traz muito isso aqui. E olha só que lindo, né? Deus, Cristo nasce como uma criancinha, te implorando amor, perdão e cuidados. Perdão não, desculpa. Ela te implora proteção e amor do seu pai. E de fato é, né? Quando uma criança nasce, ela é uma alegria, ela é uma luz. E Cristo está assim nascendo o tempo todo, trazendo para nós proteção e amor do seu pai. E como que a gente às vezes consegue. A gente passa longos anos ignorando isso. Porque também existe muita resistência, né? Muito bloqueio. É simples olhar para isso, mas não tão quanto eu não coloco em prática, quanto eu não me coloco à disposição. Aí eu começo a criar, né? Ele fala aqui, para finalizar, ele começa a criar níveis de ilusões muito altos. Não perdeste a tua inocência, é por isso que anseias. Esse é o seu desejo do teu coração, essa é a voz que ouves, e esse é o chamado que não pode ser negado. A criança santa permanece contigo, a sua casa é a tua. Hoje
ela te dá a sua ausência de defesas e tu a aceitas em troca de todos os brinquedos de combate que fizeste. E agora o caminho está aberto e o fim da jornada finalmente à vista. Aquieta-te por um instante e vai para casa com ela e por algum tempo fica em paz. Fim da leitura do livro de exercícios. Que isso, meus leões e minhas leoas. Lição poderosa. Gratidão, universo. Obrigado, meu Deus, por esse dia de hoje maravilhoso. Lição muito poderosa, né? E eu trago muito para mim hoje, nesse dia de hoje. Agitação, né? A rotina é uma frase muito top do Érico Rocha, né? Que eu vejo que eu tô startando isso de uma forma muito mais rápida, muito mais profunda, que é o seguinte, a rotina te engole. A rotina te engole. Se você dá uma brechinha, ela... Por isso que é importante a gente estar atento o tempo todo e estar fazendo o tempo todo, mas eu falo, tá, no sentido do tempo todo, tá, gente? Não é de estar ocupado, mas o tempo todo na consciência, dentro de si, plenamente consciente de tudo que eu tenho de fato, né, como objetivo, como missão. Então, como eu tô dentro disso, pô, aí eu tô muito mais tranquilo, né? E às vezes eu percebo isso, a rotina toda vez, em muitos projetos, a rotina sempre tenta me engolir. E eu fico, não, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, vamos sair disso, vamos sair disso. Mas a gente consegue, tá? Eu sei que você consegue, eu consigo, todos nós conseguimos, porque a gente está aqui para cumprir o nosso propósito, a nossa missão. E eu convido você a refletir sempre sobre isso. Aquieta, né, o seu coração, acalma-te, que tudo vai dar certo. Já deu certo, tá? Mas a gente talvez não tenha consciência o quanto isso ainda de uma certa forma, tá dando certo e vai dar mais certo ainda. Fechou, meus leões e minhas leoas? Gratidão por essa lição de hoje e tamo junto até depois do fim.